E aí, pessoal, vamos falar do BID e de Paulo Calef, que voltou a falar com a imprensa e deu informações importantes sobre Soares e o seu negócio e também sobre Michael. Nós vamos conversar sobre isso a partir de agora. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube. Papo de gremista para gremista. O assunto agora é para quem gosta de investimento e o recado é da Golden Brasil. Você que está com dificuldade de ter rendimento na poupança, CDBs, tem no mercado de minérios a chance de ganhar uma boa lucratividade muito maior do que o que os bancos convencionalmente pagam. Então entenda, conheça os contratos de minérios, converse com a Golden Brasil e saiba o que esse mercado bilionário pode fazer. Golden Brasil e os rendimentos todos os meses no mercado de minérios. Converse com eles e entenda mais sobre o contrato de minérios e tenha rendimento todos os meses, inclusive para quem entrar agora, com prêmios muito legais para a torcida do Grêmio, camisas oficiais do Tricolor. Conheça a Golden Brasil nos links na descrição. Você conversa direto com os consultores da Golden Brasil e pode ter rendimento todos os meses. Gente, eu tenho dois assuntos aqui que são um pouco diferentes, separados. O primeiro é o BID e o risco que o BID determina e também Paulo Calef e suas informações. Eu vou começar pelo BID, porque o BID pode escalar o Grêmio terça-feira. Né? O Grêmio, ele contratou muitos jogadores vindos de fora, muitos estrangeiros. É verdade que a janela está aberta, que o Grêmio está esperando, mas a partir de agora, até segunda às 19 horas, o Grêmio precisa da regularização desses jogadores. Do Fábio, do Reinaldo, do Carbajo, do Cristaldo, do Soares, do Gustavinho, todos eles. O Grêmio precisa, é claro que o Reinaldo e o Gustavinho são mais simples do que o Carbajo, o Cristaldo e o Soares. Mas eles são jogadores que eram sem contrato, foram contratados há muito tempo, sim. Tem um trâmite normal, mas mesmo assim o Grêmio trabalha para contar com todos eles. Diferentes estágios, diferentes dificuldades, mas o Grêmio trabalha para contar com todos os seus contratados já no jogo contra o São Luís de Juí, cujos ingressos estão à venda, cuja procura é alta, todos querem ver Luizito Soares. O Grêmio vai ter um grande público, tem que ver se vai ter mais de 40, menos de 35, mas é um público muito grande para um jogo como esse. É o jogo da abertura da temporada em que o Grêmio vai apresentar muitos jogadores, porque o Grêmio recomeça, o Grêmio reestrutura. Então vamos torcer para que a gente tenha o maior número desses jogadores. A gente sabe que nesse início de temporada não é isso que vai ser definidor, mas se puder ter todos, que legal, né? Imagina que legal ter o Carbajo, que legal ter o Cristaldo, que legal ter o Luizito, jogadores estrangeiros que o torcedor conhece pouco, especialmente os dois primeiros, e seria muito legal se a gente pudesse contar. Então, existe sim essa preocupação, o Grêmio está trabalhando muito nos bastidores, mas existe sim essa preocupação. Nós temos hoje, ainda todo dia, né? Ainda até o final da tarde, estou gravando esse vídeo aí perto das 2h30, e depois toda segunda-feira, porque se não conseguir sair até as 19 de segunda, nós não vamos conseguir ter esses jogadores na terça-feira, às 19, quando começa Grêmio e São Luís de Juí, o jogo que vale a Recopa. Então essa é a nossa realidade, esse é o nosso momento, e nós temos que ter tranquilidade para isso e entendendo que o Grêmio de fato está trabalhando muito. E agora eu vou falar de Paulo Calef. Ontem à noite, Paulo Calef conversou com os amigos da Rádio Gaúcha no programa Confraria do Pedro Ernesto, que é um programa tradicional, que reúne muitas pessoas, e o vice-presidente de futebol, que está muito valorizado, todos estão muito abraçados a Paulo Calef, em razão de toda a modificação que o Grêmio fez, foi ao programa e conversou com todos lá e passou algumas informações ao vivo também, que eu consegui separei 2 pontos aqui, que são pontos importantes da gente discutir. Um diz respeito ao contrato de Luiz Soares e o outro diz respeito
a Michael, que é o entendimento aí, a grande discussão com relação ao que o Grêmio ainda pode trazer de reforços para essa temporada. Eu vou começar com o Soares, porque foi amplamente divulgado que o Grêmio iria bancar todos os salários através de patrocinadores. Então, quando o Soares foi anunciado, se disse, o Grêmio todo, nem antes de ser anunciado, né, quando falou da construção do negócio, e aí tinham muitos parceiros, tinham outros parceiros. Pois 2 confirmaram, o Arroz Prato Fino e a Marquespan. E ontem o Calef falou sobre isso. Ele disse que ainda não tem todos os vencimentos bancados por patrocinadores, que na apresentação eles tinham 2 formalizados, que eram os 2 que eu citei, né, o Arroz Prato Fino e a Marquespan, que foram os caras que se uniram desde o início do projeto. Ele falou, valorizou muito e disse que está em negociação para garantir outras empresas e a partir daí sim o Grêmio ter toda a quitação do Soares. Ou seja, ainda não está garantido toda a quitação do contrato do Soares através de empresas, e ele citou que estão em tratativas avançadas com outras empresas, mas isso obviamente precisa ser formalizado. Então, só para a gente posicionar a verdade com relação a isso, a gente falou, foram 2, eram 6, passou a 3, depois 2 que garantiram e estão pagando o negócio Soares. Mas o Grêmio segue negociando porque ainda não fechou o projeto original. E isso, por exemplo, pode garantir aí 1 milhão, 1,5 milhão de acréscimo à folha de pagamentos, o que preocupa, obviamente, mas foi uma aposta, a gente aplaude a aposta, o Grêmio precisava fazer isso, e o Grêmio fez de forma muito correta e muito importante. O torcedor entendeu, o torcedor está indo se associar, aumentou o número de sócios, o Grêmio está fazendo tudo certo. Então aqui não é uma crítica, é apenas uma informação para a gente estar sempre dentro da verdade de como as coisas se posicionam. O outro assunto que me parece importante também da gente avaliar é a leitura de Calef com relação ao negócio Michael. Porque o presidente Alberto Guerra, um dia antes, ele meio que botou uma água fria no negócio. Ele disse, olha, 45 dias eu não converso com o clube, não teve evolução, o Renato fala com ele, mas nós não temos nada, o que a gente pode dizer é que a gente tem interesse, mas ao mesmo tempo o negócio pode ser difícil e tal. Ele meio que botou um pessimismo em cima. E olha o que disse o Paulo Calef para a Rádio Gaúcha ontem. O Michael é uma situação diferenciada pela relação que ele possui com o Renato. Vamos aguardar o desenrolar da situação burocrática do Al Hilal, que vem a ser aquele transfer ban, a liberação daqueles negócios envolvendo a equipe do mundo árabe, né? Eles precisam, para contratar, a liberação disso e aí liberam os jogadores. Inclusive parece que tem uma proposta gigantesca do Al Hilal pelo Messi, né? E aí obviamente ele liberaria os jogadores que ali estão. O problema não é dinheiro, não está em discussão dinheiro. Ele liberaria, mas ele precisa dessa confirmação para poder fazer algum tipo de movimento nesse sentido. Senão, ele vai ficar com o jogador porque ele não vai poder contratar. Então o Grêmio depende disso. Mas o Calef garantiu que é um atleta que interessa, estamos em compasso de espera, mas mudou um pouco aquele discurso do Alberto Guerra, dando conta de que o Grêmio tem uma evolução em razão do relacionamento com o Renato, e em cima desse relacionamento com o Renato, as coisas vão caminhar. Acho que é por aí a discussão. É um jogador que deve estar acertado, inclusive, com o Grêmio, mas que o Grêmio depende do andar da carruagem para poder avançar e tentar colocar ele em Porto Alegre como jogador do Grêmio. Eu acho a visão do Calef mais otimista que a do Alberto Guerra. É uma forma de comunicação um pouco diferente, a gente vê diferença, claro, no caso do Soares já foi assim também, e no caso do Soares quem tinha razão era o Calef. Vamos ver se ele tem também aqui, o torcedor do Grêmio torce que a leitura de Calef seja a mais próxima da verdade, porque quer o Michael também jogando dentro do time de Renato Portaluppi, e ele que seria o nome
do time de Renato Portaluppi, atuando pelo lado esquerdo do ataque, ele que é muito veloz, que é um jogador de romper linhas com a bola no pé, e seria com certeza um grande acréscimo para o tricolor. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.